Queria dar boa-vinda a todos, nossos amigos de São Paulo, Totalcor, Baruzzi, Teixeira. É um prazer estar aqui em mais uma sessão conjunta do Procardíaco Totalcor. E essa semana, na próxima sexta-feira, nós teremos uma sessão que é a sessão da Sexta Consciência, e o tema vai ser sobre a nova diretriz de insuficiência cardíaca aguda. Alguns colegas do hospital tiveram a oportunidade de participar dessa diretriz e está trazendo alguns approaches interessantes do ponto de vista, principalmente na fase aguda, e o Montera vai ter a oportunidade também de apresentar uma experiência que ele já desenvolveu na unidade de emergência, com um fluxo mais rápido desses pacientes, baseado numa estratégia terapêutica de maior aporte diurético. E a gente vai ter a oportunidade de ver essa experiência na próxima sexta-feira. Eu queria já aproveitar para chamar a atenção que na próxima semana nós vamos ter, na terça-feira, uma reunião do grupo de tireoide, que tem a coordenação do Cláudio Tinoco Mesquita, com foco naturalmente na medicina nuclear, mas vai haver alguns subtemas, como a oftalmopatia, a terapia por radioiodo, além dos highlights do Congresso Europeu de Medicina Nuclear. E na quarta-feira, também da semana que vem, ainda na terça-feira, nós vamos ter um workshop de epilepsia, um hands-on de diagnóstico e tratamento de epilepsias. Vai ser na terça-feira, de 6 às 9 horas, e tem a coordenação do Eduardo Faveret, que é uma autoridade nesse campo das epilepsias. E na quarta-feira a gente vai ter um evento internacional aqui no hospital. Eu convido a todos, e se puderem ajudar a divulgar, um evento da International Fluid Academy em Rio, que está sendo coordenado pelo Flávio Naco, da unidade de pós-operatório, e que vai ter como conferencistas o Fernando Zampieri e o Ricardo Lima, aqui, nosso colega do Hospital Samaritano. Esse é um evento que vai ser na quarta-feira, de 5 horas da tarde até as 9h15, e sem dúvida nenhuma eu acho que é uma oportunidade para a gente poder aprender um pouco mais essa estratégia que traz tantas discussões no cotidiano. Hoje, então, eu queria agradecer, antes de mais nada, ao grupo da terapia intensiva, a oportunidade de estar aqui hoje discutindo com a gente alguns aspectos de uma situação clínica extremamente importante no nosso cotidiano, e aí não só na terapia intensiva, mas também em outros ambientes do hospital, que é a questão da sepse. E o que a gente vai ter a oportunidade de ouvir hoje é alguma coisa em torno do sepse, decisões além do antibiótico, e a terapia intensiva, inquestionavelmente, vai ter muito para nos mostrar. Então, eu queria agradecer João, Sadi, Carlinhos, Saulo, e a Paula, que vai fazer a apresentação. A Paula é residente da terapia intensiva, e eu queria pedir ao Carlos José, que vai moderar essa mesa, para que pudesse fazer as demais apresentações e dar sequência à sessão, então. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Para a gente já dar continuidade, dar tempo para a gente discutir o máximo que a gente puder os temas que vão estar correlatos aí, queria convidar logo a Paula, que é a nossa residente, para conduzir a apresentação, e Saulo, Felipe e João vão fazer os comentários dos assuntos que vão surgindo aí ao longo do curso. Então, hoje a gente trouxe o tema de sepse e as decisões além dos antibióticos. Vou começar com um caso clínico. MCSC, 67 anos, feminino, casada, natural do Rio de Janeiro. A queixa principal eram feridas nas pernas e períneos e alguns desmaios. A paciente foi admitida nesse hospital em 28/9/2018 com relato de surgimento de lesões eritematosas cutâneas extensas em região de períneo e membros inferiores, associado a febre, dor, edema e calor local. Ela evoluiu com 3 episódios de síncope e então procurou o hospital.
De HPP, era hipertensa, diabética não insulino-dependente, obesa, o que nos dava um IMC de 40, ela tinha 105 quilos e 1,62 de altura. Tinha uma neoplasia de mama de história prévia, que já havia sido mastectomizada à esquerda com esvaziamento ganglionar em 2010. Negava tabagismo, etilismo e era sedentária. No exame físico, na emergência ainda, vigil, desidratada, 2 cruzes em 4, hipocorada, 1 cruz em 4, e os sinais vitais eram uma pressão de 78 por 39, 102 batimentos por minuto, 22 incursões respiratórias, saturando 95, e febril 38,1 de temperatura axilar. Taquipneica leve, mais em ar ambiente, murmúrio vesicular sem nenhuma ausculta que floreasse, aparelho cardiovascular, ritmo era regular em 3 tempos e tinha uma B4. O abdômen globoso, flácido, indolor à palpação e peristáltico, com várias lesões extensas e hiperemiadas em região de baixo ventre e períneo. Membros inferiores edemaciados, lesões eritematosas também extensas, bilateralmente, com pequenos focos esparsos de saída de secreção purulenta. Essas eram as imagens dela na emergência. Só uma pergunta, que medicamentos que ela usava em casa? Ela vinha em uso de glifage para controle glicêmico e mais nada. Esse era o raio-x de tórax de entrada, nada muito evidente. E os exames de laboratório, aí sim. O hemograma tinha uma hemoglobina de 11 com hematócrito de 31, uma leucocitose que chamava atenção, 28.500 leucócitos, 32% de bastões, com neutrófilos com granulação grosseira, 144 mil plaquetas, um fibrinogênio de 442, um NR de 1,9, um sódio também um pouco mais para baixo de 129, um potássio de 7,8, um fósforo de 7,2, uma ureia de 357, uma creatina de 5,7, desglicêmica, 319 de glicemia, uma PCR de 5 e uma gasometria que chamava bastante atenção, uma acidose importante com 7,21 de pH, PCO2 de 27, um PO2 de 94, com bicarbonato de 10, um BE de menos 15, saturando bem, e um lactato de 4,9. Nos exames de imagem, o eco não tinha nenhuma disfunção importante, nem disfunção segmentar, a cava variava. No Doppler de membros inferiores tinha uma trombose venosa profunda bilateral, de femoral superficial e comum, e as imagens da tomografia de seios da face, tórax, abdômen e pelve não chamava nenhuma atenção, não tinha nenhuma coleção, não tinha nenhuma alteração evidente. Bom, o diagnóstico na emergência foi então de sepse cutânea, ela pontua com um SOFA de 6, uma insuficiência renal aguda classificada num CADIGO 3, TVP bilateral e a função cardíaca normal. Iniciado, então, na emergência o protocolo de sepse, foram colhidas as culturas, ela recebeu hidratação venosa, um esquema antibiótico com tazocin, Zivox e Ecalta. Houve uma primeira discussão sobre hemodiálise nesse momento, foi anticoagulada por conta da TVP e solicitada a internação em terapia intensiva. Acho que a gente pode, nesse primeiro momento, tem algum dado de quanto tempo ela estava em evolução dessa forma para chegar no hospital dessa condição? 3 dias anterior ela veio piorando, mas aquela perna provavelmente deveria já ter alguns dias, né? Eu acho que assim, é um quadro de uma sepse cutânea, que o paciente chega com repercussões do ponto de vista de perfusão, já com disfunção orgânica. E essa é a abordagem que é feita ainda na emergência, né? Uhum. Então, assim, no primeiro momento, João, você acrescentaria alguma outra intervenção antes da chegada do CTI dessa paciente? Eu acho que foi bastante tempestiva essa atuação. A discussão da hemodiálise foi pontuada naquele momento pela provável iminência de instabilidade cardiovascular da paciente. Ela tinha uma acidemia por acidose metabólica, com vários componentes, provavelmente cetoacidose, a sepse em si, a hiperlactatemia, provavelmente também associada já a algum grau de DRC que a gente não conhecia, com utilização, provavelmente com clearance abaixo de 30, prévio, talvez, já associada com a utilização de antidiabético oral.
Então, essa paciente ela trazia em si uma indicação já quase iminente de substituição de função renal, e a questão toda era que metodologia utilizava. Por que não se interviu com relação à hemodiálise convencional? A casa utiliza poliaclinitrila associada com polivinilpirrolidona, o Terranova. Essa terapia para esse tipo de dialisador, para hemodiálise convencional, chamada hemodiálise expandida, não estendida, expandida, o termo é esse, HDX, você vai encontrar na literatura. Ele, se por um lado ele coloca você com a possibilidade de uma retirada de moléculas de grande peso molecular, ele se direciona basicamente a doentes crônicos, ou eventualmente crônicos agudizados, com indicações clássicas, mas sem os riscos que essa paciente apresentava, e especialmente em relação à anticoagulação. Essa paciente, portanto, ela foi direcionada para a terapia intensiva, onde foi rediscutida para outros tipos de terapia de substituição de função renal, que nós podemos falar adiante. Então, ficou claro que havia a iminência da intervenção nefrológica, de substituição. A questão toda era os prós e os contras do tipo de intervenção a ser feita, e as suas indicações, além do CADIGO 3, nós não sabíamos o número de horas, provavelmente de 12 horas em diante, mas também a indicação clássica por hiperpotassemia moderada a grave, acidemia com acidose metabólica e distúrbio ácido básico grave. Provavelmente os tempos aí estavam adequados em termos de abordagem de início de antibiótico. Agora, Saulo, algum comentário em relação ao esquema? Algo a mais ou algo a menos? Lembro que foi uma sexta-feira à tarde, na hora que, acho que estava o Rodrigo Mourinho, a Rayana lá na emergência, eles ligaram pedindo nossa vaga. Tava João, tava Felipe, tava todo mundo lá, acabei descendo na hora. E a gente teve essa discussão de antibiótico ainda na sala de emergência, né? Vigorando aquelas últimas diretrizes da AMIB, do intensivista, descer na sala de emergência para fazer esse primeiro atendimento ainda. E essa tomada de decisão de antibiótico foi em comum acordo ali, tanto para a cobertura de germes gram-positivos multiresistentes, assim, obesa mórbida com sepse cutânea com critérios de gravidade, obrigatoriamente tem que cobrir gram-negativos e antifúngicos. Então, essa tomada de decisão do antibiótico foi em comum acordo entre nós da terapia intensiva, que acabou que a gente desceu lá na emergência para ajudar no atendimento, e junto com os meninos da emergência, junto com a equipe da CCH. Bom, até então, Felipe, ela não tinha nenhum indicativo de disfunção respiratória, né? Mas alguma conduta, alguma recomendação para esse paciente em especial? Do ponto de vista respiratório, não, mas é uma paciente com choque séptico, múltiplas comorbidades, cujo prognóstico é um prognóstico ruim, né? E que já vem em evolução já há 3 dias, e a gente não pode perder tempo e não pode errar. Eu acho não só o esquema antibiótico entrar rapidamente, mas correto, com possibilidade de reduzir o espectro subsequentemente, mas além do antibiótico, água e insulina, né? É isso que ela precisa naquele momento. E além da reposição volêmica, ela precisou de norepinefrina subsequentemente. Foi feito volume, em seguida entrou noradrenalina para se ajustar ali a pressão de perfusão dela. Com relação aos colegas de São Paulo, Totalcal, algum comentário em relação a essa abordagem inicial? Oi, tudo bem? Aqui é a Ali, eu sou coordenadora aqui da UTI. Acho que é isso, assim, a gente faria uma hidratação venosa pensando aí que ela chegou mais intensa, com sinais de percussão tecidual. Antibiótico terapia provavelmente não utilizaria antimicrobianos aí de tão longo espectro. Talvez a gente iniciaria com um espectro mais restrito. Mas eu acho que a indicação de diálise aí precisa, pensando em hipercalemia, uma acidose metabólica importante. E eu queria perguntar para vocês o que vocês iniciaram de anticoagulação nesse caso, pensando na insuficiência renal. A gente iniciou a enoxaparina, eu vou falar mais à frente. Os colegas de São Paulo ouviram a resposta em relação à anticoagulação, que foi iniciada a enoxaparina? A gente ouviu sim. A gente ficou se perguntando se a enoxaparina nesse caso aí, com uma paciente numa ida CADIGO 3,
seria talvez a melhor escolha uma heparina em bomba, pensando nesse renal. A questão da anticoagulação, para os fins da terapia intensiva, sem pensar em qualquer tipo de intervenção nefrológica, ela tem duas questões. A questão do uso contínuo da heparina não fracionada, por um lado, ela permite talvez um grau de monitoramento imediato maior. Por outro lado, os riscos em relação à imprevisibilidade do comportamento hemorrágico, tanto na heparina não fracionada quanto na heparina de baixo peso molecular, considerando a paciente obesa e obesa mórbida, mais a idade e mais o grau de doença renal que ela apresentava e a sua agudização, os riscos eram praticamente os mesmos. E aí existe uma cultura local da organização de privilegiar a heparina de baixo peso molecular frente às outras complicações eventuais da heparina não fracionada. Mas, como você falou aí, esses riscos foram pesados e, obviamente, entram eventuais vieses. Saulo, rotina do CTI do PRO, complementando o que o João falou, a gente tem uma experiência ao longo de quase 20 anos aqui de guiar a nossa anticoagulação não só por parâmetros estáticos de coagulação, como com testes víscicos elásticos e a dosagem do anti-10A. Lembrando que esse doente ainda tinha uma dificuldade de acesso vascular, era obesa mórbida, então a gente ia acabar usando mais um acesso para a utilização de heparina, com comportamento errático e tudo que o João já comentou, uma enoxaparina que a gente consegue guiar tanto por tromboelastometria quanto dosagem de anti-10A. Então, vamos seguir para entender como é que foi a evolução dela? Então, a admissão dela no CTI era mantida uma hiperlactatemia, ela tinha um lactato de 4,2 na chegada no CTI, não houve uma resposta adequada à reexpansão volêmica, a gente precisou iniciar uma nora, que foi iniciada a 0,5 microgramas quilo minuto, ela mantinha disfunção renal, nesse momento já o balanço era positivo em quase 4 litros e 300, não havia disfunção pulmonar, houve uma piora, pontuou para cima no SOFA por conta da entrada da amina, e esse foi o panorama dela de entrada no CTI. Obviamente, imagino que, só para frisar, mas o desafio de volume foi feito na emergência ainda. Sim. Então, um SOFA de 8, e a gente escolheu novas gasometrias, né? Ela foi monitorizada com lídico, e foi colhida uma gasometria arterial e uma gasometria venosa central. Então, mantinha ainda uma acidose, um pH de 7,23, um PCO2 de 26 na gaso arterial e na gasometria venosa central de 31, um PO2 de 108, ainda um bicarbonato de 10, uma saturação venosa central de 73 e um BE de menos 15, lactato de 4,2. Quando a gente monitorizou com lídico, a gente ficou um pouco mais confortável no sentido da reposição volêmica, né? Que a curva do contorno de pulso já quase não variava, e mesmo com ela em ventilação espontânea, e a gente tinha um gap de CO2 ali, 31 com 26 de 5, então a gente entende que ela já estava otimizada do ponto de vista volêmico, né? O que fazer nesse momento? Daqui para frente, quais as nossas atitudes frente ao caso, então, né? A paciente, ela estava dependendo de amina vasopressora, né? Estava mantendo esse quadro de metabolicamente não está perfeitamente com a perfusão não perfeita, e com essa indicação de diálise, João. Nesse contexto, agora no CTI já, a tua decisão de que método oferecer? Bom, nesse momento aí o panorama mostrava para nós mais claramente que a indicação seria métodos contínuos, em que você minimizasse as eventuais agravos e ofensas de estabilidade hemodinâmica, e que deixasse, em termos locais, a anticoagulação restrita regionalmente, deixando para a terapia intensiva o controle como sistêmico do restante dos objetivos da anticoagulação. Bom, essa paciente ela tinha, nesse sentido, uma queda do CO2, ou seja, essa paciente hiperventilava mais do que na chegada,
Felizmente, ela tinha tinha um débito cardíaco, ela não tinha de base disfunção sistólica. Então, assim, isso provavelmente ajudou bastante essa paciente, claro. A outra questão é em relação ao ponto de corte de 0,5 micrograma por quilo por minuto de noradrenalina. Esse é usado por alguns autores como um ponto de corte para decidir se ele vai utilizar método contínuo ou não em nefrologia de doente agudo com terapia intensiva. Particularmente, pessoalmente, eu vejo a utilização em si da minapressora como um marcador de gravidade e de dificuldade técnica para você manter esse paciente em procedimento de hemodiálise convencional. Meio, para mim, estava de bom tamanho. A outra questão aí é em relação ao ganho de peso, né, ao ganho de água. Essa paciente ela tinha, em pouco tempo, já monitorado um ganho de 4,3 litros, o que significaria em torno de 3% do seu peso corporal total. E a gente sabe que acima de 10%, o risco de mortalidade aumenta exponencialmente, e entre 5 e 10 há uma área cinzenta, mas seguramente, se você precisa equilibrar balanço hídrico a partir de um ganho de 5% do peso corporal total, isso também é um marcador de gravidade. Isso é pior que lei de responsabilidade fiscal no equilíbrio orçamentário. Então, não tem jeito, nós vamos ter que entrar para tentar evitar que o Felipe tenha que entubar doente, tenha que botar em ventilação. O procedimento básico foi hemodiafiltração contínua veno-venosa, com acesso veno-venoso, e a anticoagulação regional com citrato. A prescrição, nós utilizamos o citrato com reposição, com o citrato na base de 1,5 até 2, até 2 vezes o fluxo de sangue. Nós tentamos utilizar basicamente o citrato como fonte de base, minimizamos a oferta de bicarbonato puro, o que também, de certa forma, pode facilitar, nesses casos, uma menor produção de CO2 direta e reduzindo o trabalho respiratório, o work of breathing da paciente. A outra questão é em relação ao ponto de reposição. Nós utilizamos reposição pós. Com isso, nós conseguimos, mesmo num paciente mais obeso, frações de filtração em torno de 20% a 22%, minimizando os riscos de coagulação no sistema e perda de sangue em elementos figurados. Então, considerando aquela volemia e aquele acúmulo de líquido, a taxa de retirada que você programou? Bom, nós no serviço evitamos retiradas, ou seja, nós trabalhamos aí com 2 clearances clássicos, o clearance convectivo, que é a isovolumétrica, a hemofiltração isovolumétrica, que nós trabalhamos com em torno de 25 ml por quilo por hora de efluente total, sendo metade disso em clearance convectivo e clearance difusional diálise. Então, nesse ponto, nós, junto a isso, nós acrescentamos a retirada do paciente, ou seja, a ultrafiltração negativa, o balanço negativo real, hora a hora, o dia a dia do paciente. Nessa taxa, nós evitamos retiradas acima de 400 ml por hora. Por quê? Em modelos experimentais, dificilmente consegue-se uma taxa de recaptura do interstício para dentro do intravascular acima de 400 ml por hora. Quer dizer, isso não é regra, então, os pacientes vão variar, você vai ter diferenças nisso daí, a estabilidade dessa paciente ajudava nesse sentido, hemodinâmica respiratória, mas nós não queríamos arriscar um agravamento da hipotensão, porque além de visar como endpoint a mortalidade, nós visamos também na nefrologia hoje muito a questão do paciente não permanecer em diálise. Aquela história de mais vale uma boa morte que uma má sorte. Ficar em diálise hoje, em 90, 6 meses, 90 dias, 6 meses, 1 ano, é um problema para o sistema como um todo, né? Nós hoje temos no Brasil 122 mil pacientes em diálise crônica, com 280 milhões de habitantes. 208 milhões de habitantes. Estados Unidos tem 280 milhões de habitantes, com 722 mil pacientes. Quer dizer, falta entrar gente nossa. Imagina o desastre que isso não vai ser. Então, nós na terapia intensiva temos uma responsabilidade de minimizar essas hipotensões causadas pela diálise, especialmente pela convencional,
porque isso vai afetar a evolução desse paciente a longo prazo. Então, a opção foi por um método contínuo, e especificamente o método contínuo que você usou. Tradicionalmente, nós temos hoje disponíveis, numa plataforma específica que nós utilizamos aqui, que é a da Prismaflex. Essa plataforma ela não é uma máquina de diálise. Ela também faz clearance difusional dialítico senso estrito. Ela é uma plataforma de soluções para várias opções. Uma delas e a membrana básica é a poliacrilonitrila 69. Essa membrana é uma poliacrilonitrila 69 modificada e acoplada com polietileno diamida, PEDA. A polietileno diamina, ela tem como vantagem a possibilidade de sequestrar, ela absorve heparina, quer dizer, ela já vem com um grau de heparina absorvido nela, você pode primar ela com mais heparina ou não. Nós não utilizamos heparina para primar, nós usamos solução livre. E ela tem a capacidade de reter a endotoxina A e interleucina 2, 6, 10 e 12. Então, assim, a capacidade dela intervir em 24 horas num clearance adsortivo, além do clearance difusional, dialítico clássico, e do clearance convectivo, ela também faz isso, ou seja, ela intervém em moléculas de grande peso molecular, inclusive com pequenas perdas de albumina. Então, ela tem uma capacidade diferenciada de atuação e que poderá estar intervindo nessa história natural de doença. Por isso mesmo, só adianta utilizar esse tipo de estratégia, esse tipo de plataforma do Oxiris, né, que é a poliaclinitrila 69 com polietileno diamina, na fase inicial. Depois não faz sentido, porque o que você antevê é exatamente a fase do Cadigo 2 para 3, ou Cadigo 3, com ou sem indicações clássicas. Então, esse é um ponto que está em discussão. E o que nós queremos com isso? Resolver metabolicamente, qualquer sistema vai resolver, inclusive a hemodiálise convencional. A questão é como esse paciente vai se comportar em termos de estabilidade e o que vai acontecer com ele dali para frente, em termos de 90 dias, 120 dias, em um ano, no sentido de não permanecer em diálise. Então, na verdade, você estava tentando customizar o método de depuração extrarrenal para o contexto clínico do paciente no quadro de sepse. Os colegas de São Paulo, algum comentário em relação a essa abordagem do método que vocês mais utilizam? Então, nesse caso, a gente também usaria a hemodiafiltração contínua, pensando na estabilidade dinâmica, na taxa de remoção e ultrafiltração que a gente conseguiria de uma forma que não estabilizasse muito o doente. A gente utilizaria também a hemodiafiltração. Nesse momento, a gente se reúne e começa a discutir o que mais a gente pode oferecer para essa paciente de tratamento adjuvante no choque séptico, né? E a gente vai ao professor Paul Marik, que publicou os últimos estudos sobre isso, sobre o uso de hidrocortisona, vitamina C, tiamina, no choque séptico. Quer falar um pouquinho, Saulo? A gente vem há décadas tentando adicionar outras intervenções, além de volume e antibiótico, e, enfim, suporte adequado. Saulo, você quer comentar? Linus Pauling estava certo, né? Acho que talvez seja a mensagem aí. Mas, assim, ao longo dos anos, assim, desde 2002, lá com o Early-Go, a gente teve uma série de trials negativos para a sepse. Veio uma série de trabalhos aí mostrando que o Early-Go talvez não seja tão benéfico, o controle glicêmico estrito não seja tão benéfico, a otimização de saturação venosa e não seja tão benéfico. E nos últimos anos agora a gente tem alguns trials benéficos, né? E o professor Paul Marik publicou agora recentemente e foi feliz nessa combinação da associação hidrocortisona, vitamina C e tiamina no tratamento do choque séptico, na visão de tentar modular a resposta inflamatória. Cada agente agindo em determinados sítios de ação e a combinação dele potencializando a ação de modular a resposta inflamatória. A vitamina C age
diminuindo principalmente a produção de radical livre, diminuindo o dano celular endotelial, facilitando o fluxo sanguíneo na microcirculação. A hidrocortisona também com esse potencial de ação anti-inflamatório e facilitando a ação das aminas vasoativas. E a tiamina sendo um cofator na conversão do pirovato em acetilcoenzima A. Sabe-se que esses pacientes com sepse, que dialisam em diálises contínuas, principalmente no modelo de Prismaflex, eles diminuem a quantidade de tiamina corporal, e a reposição dessa tiamina facilitaria a ação da PDH, das vitaminas hidrossolúveis. Então, essa associação tem se mostrado benéfica, né? Não só a hidrocortisona, como o Anani preconizava no Córtico e nos outros trabalhos, mas essa associação hidrocortisona, vitamina C e tiamina tem benefício. A discussão que fica hoje em dia é a segurança e a dose de vitamina C, que a gente acaba administrando para esses pacientes. Nesse trabalho do professor Omari, que ele mostrou que era seguro, doses de 6 gramas dia, por 4 dias, e sem prejuízo na disfunção renal. Agora, esses dados já são robustos o suficientes para isso ser adotado de uma maneira regular? Você acha que o nível de evidência que a gente já tem é o bastante? Tem alguns trials mais robustos para alargar isso para grandes populações, mas a gente sabe que o corticoide, a vitamina C e a tiamina são seguros e não geram malefícios. E a terapia individualizada nesses pacientes vai fazer diferença. O grande exemplo talvez seja nesses pacientes com septo cutâneo e choque séptico. Tá ótimo. Algum comentário? Isso parece um pouco novo demais, mas não é tão novo assim, né? O primeiro trabalho publicado já tem alguns anos e a gente tem acompanhado isso. De forma alguma a gente está preconizando qualquer coisa em relação à rotinização do que é óbvio e básico, ou seja, água, antibiótico, amina, suporte ventilatório, suporte dialítico, mas talvez em alguns pacientes a gente perceba um nicho interessante para essa terapia. Infelizmente, alguns anos atrás foi retirado do mercado o Xigris, que foi usado para todo mundo, né? Os pacientes mais graves, mas talvez um nicho de pacientes com estudo melhor de coagulação fosse um nicho, sim, que mudasse o prognóstico, e, no entanto, ele foi tirado de mercado. Alguns problemas na evolução do tratamento da sepsis ao longo dos anos. E veio essa nova, entre aspas, teoria de um antioxidante, a utilização de corticoide, que tem uma série de efeitos colaterais. Pessoalmente, eu fico muito reticente a fazer corticoide ao léu. A dose utilizada na sepsis caiu evolutivamente. Antigamente era de 300 mg, hoje é de 200 mg dia, conforme o Surviving Sepsis Campaign, de hidrocortisona. E a gente sabe que tem uma série de efeitos colaterais, especialmente numa paciente diabética, desglicêmica, provavelmente em cetoacidose diabética. Entretanto, com 0,5 microgramas quilo minuto de noradrenalina. A gente tem utilizado esse tratamento há mais ou menos um ano. Em um ano, nós utilizamos em exatamente 10 pacientes. 2 deles estão agora no CTI. Desses 10 pacientes, 3 morreram. 2 estão em curso, já usaram. Mas, de fato, o que nós observamos, e é descrito na literatura, é uma rápida melhora na hemodinâmica. Isso, em menos de 12 horas, a dose de vasopressor cai absurdamente. Diferente da utilização apenas de corticoide. Isso chamou atenção nesses pacientes mais graves e mais suscetíveis a uma eventual insuficiência de vitamina C. E modulando aí, especialmente, os radicais livres e utilizando-se como antioxidante efetivamente. Lourenço, você quer fazer um comentário? Não, Carlinhos, só lembrando que a sepsis hoje atinge entre 15 a 19 milhões de casos ano, com uma mortalidade de 45% na sua forma mais grave, que é o choque séptico. Então, acho que qualquer terapia adjuvante que tenha
mesmo que seja um pequeno impacto, já é muito para essa mortalidade assombrosa. E lembrando que esse paper é um paper retrospectivo, que avaliou um N pequeno de pacientes, se não me engano, 47 pacientes para cada braço. 47. E que o desfecho primário realmente foi bem assustador em termos de benefício, né? Uma mortalidade, foi mortalidade o desfecho primário, e se não me engano o grupo intervenção teve 8% de mortalidade versus 40% de mortalidade no grupo placebo. Existem vários trials em andamento. Existe um trial grego chamado Corvict, que é um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, com 400 pacientes, que já está em fase 2 e que deve ser publicado em 2020, e que aí a gente vai ter resultados mais robustos em relação a essa terapia. Então, André, comentários. Obrigado, Carlinhos. Eu acho que o caso está sendo um aprendizado para todo mundo, e eu acho que esse último slide ele chama bastante atenção e talvez seja o cerne do que a gente hoje está discutindo aqui, que é justamente a questão do além do antibiótico. E, naturalmente, como o Lorenzo só chamou a atenção, uma síndrome que tem esse perfil de gravidade. Qualquer intervenção que vise reduzir essa mortalidade, ela é muito bem-vinda. E, naturalmente, como o Sadi também já chamou a atenção, não é absolutamente proposta nem da terapia intensiva, nem da instituição, de poder propor uma rotinização da abordagem da sepse utilizando. Mas a pergunta, fundamentalmente, tudo que pode agregar uma redução de mortalidade, naturalmente, é muito bem-vinda, mas como vocês também chamaram a atenção, o que a gente tem são estudos ainda pequenos, onde a gente não tem um nível de evidência que seja suficiente para isso. A pergunta, na verdade, não vai em direção à questão da eficácia, ou, na realidade, da efetividade dessa estratégia, e muito mais no sentido da segurança. A pergunta a gente tem estudos avaliando o harm dessas estratégias, quer conjunta, quer isoladamente, dentro de uma circunstância de gravidade como essa que está sendo desenhada? Desenhado especificamente para harm, não. Mas o maior efeito colateral que eventualmente poderia acontecer numa reposição de ácido ascórbico seria a nefrocalcinose, que acontece ao longo do tempo. E numa reposição de 3 dias isso não é suficiente. Mesmo pacientes em insuficiência renal, não se observa qualquer efeito colateral em relação a isso. Agora, importante frisar que até muito recentemente propunha-se uma dose plena de vitamina C em pacientes no modelo de diálise contínua, como o filtro que a gente utiliza na Prismaflex, não especificamente Oxiris, que é super novo, isso ninguém tem ainda essa resposta. Mas a ideia é para se corrigir a dose para mais ou menos 6 gramas dia, enquanto nos pacientes que não dialisam, a gente pode fazer tranquilamente 12 gramas dia. É importante frisar só que isso não é definitivamente a resposta para tudo, mas é uma parte dentro do quebra-cabeça da sepse, possivelmente. Além dessas observações de efeito colateral, existem alguns estudos experimentais mostrando benefício e realmente sem nenhum outro efeito colateral nos animais. Então, esse é o ponto. Parece ser realmente um esquema seguro. Se nós formos olhar a questão da estratégia de intervenção nefrológica específica, os estudos de dano, de lesão, de risco, para as intervenções, o que se tem hoje na literatura é que eles se equivalem. Quer dizer, você não tem um aumento de mortalidade pelo fato de você usar estratégia contínua e estratégia convencional. A discussão toda é exatamente em cima dos subgrupos. Quer dizer, se você ouve o ronco falar, você sai de lá convencido disso, né? Quando você conversa com o pessoal que trabalha com paciente complicado em transplante, também que eventuais grupos que lidam com doentes com maior nível de gravidade,
você tem um resultado melhor operacionalmente com a contínua. Nós temos aqui, eu trouxe, mas não vai dar tempo de mostrar, os nossos resultados de mortalidade standardizada, de tempo médio de permanência, nos pacientes que fazem contínua, é muito melhor. Não tem comparação, mas isso é a nossa vivência do procardíaco, dessa amostra de pacientes aqui. A questão hoje é maior. O que acontece com esses pacientes em 90, em 180 dias, em 365 dias? O que nós queremos? Não só que eles estejam vivos, mas que eles estejam vivos fora de diálise, né? E isso é mais importante ainda quando a população fica mais idosa. Essa questão da utilização da associação com polietilengdiamina com o oxíris, ela diz respeito ao acréscimo de uma capacidade de adsorver durante 24 horas iniciais determinadas moléculas de grande peso molecular, como as interleucinas pró-inflamatórias e, obviamente, também as anti-inflamatórias, mas as endotoxinas bacterianas, no sentido de você minimizar a agressão ao endotélio, à microvasculatura. Um elemento interessante nessa história, eu acho que a exemplo dos bundles, no que diz respeito a tentar reduzir a incidência de pneumonia relacionada à ventilação, o que fez diferença do ponto de vista de inovação foi integrar conhecimentos. Não se incorporou nenhuma tecnologia nova, né? É claro que o que a gente mais vê é a adoção de uma nova tecnologia a custo muito alto, né? Com ganhos incrementais pequenos e com um harm frequentemente associado. O que está se discutindo aqui é a possibilidade de medicamentos antigos, né, intervenções que já tentam ser incorporadas há muito tempo, que ainda até então não demonstraram benefício, né? Então, eu acho que a ideia de integrar e inovar nesse sentido, de como é que você integra esse conhecimento e tenta agregar algum desfecho positivo, é o que a gente está discutindo, né? De novo, não vai dar tempo, mas eu posso estar disponíveis aí para vocês divulgarem. Estudo do Instituto Brasileiro de Economia e Saúde, do IBRES, mostra que na saúde suplementar brasileira, a intervenção contínua nesse grupo de pacientes, ela não traz ofensa ao sistema em relação ao convencional. É bem interessante esse trabalho, foi publicado ano passado, é um estudo brasileiro em saúde suplementar. Eu acho que vale a pena conhecer, está disponível para vocês repassem para os colegas. Eu só queria abrir para os colegas de São Paulo, para ouvir a opinião de vocês também, no que diz respeito ao que fazer além do antibiótico e da boa hidratação dos pacientes em terapia intensiva. A gente usou também essa mesma abordagem por Telmanic, né, nos pacientes com choque séptico refratário. E a gente observa, assim, a mesma coisa que vocês veem. Na hora que utiliza, a pressão sobe bem rapidamente. Assim, a hemodinâmica melhora muito rápido. Mas, assim, é o que vocês já discutiram, são relatos de casos, na verdade, é uma série de casos, é um estudo pré e pós-observacional, não é randomizado, não é um nível de evidência adequado para a gente usar rotineiramente. Mas em casos selecionados em que a hemodinâmica está muito ruim, a gente também tem utilizado essa abordagem. Acho que hemodiafiltração a gente já discutiu, é uma coisa que a gente utiliza também nos pacientes com choque séptico que tem indicação de diálise e que tem estabilidade hemodinâmica. E em relação à reposição volêmica, eu vi que vocês utilizaram aí o lídico, que é um controle de pulso calibrável, né? A gente não costuma utilizar esse tipo de dispositivo aqui, muito pelo custo, e também porque a gente acaba utilizando mais parâmetros indiretos e muitas vezes a cardiografia também. Nessa mesma linha de tratamento adjuvante, a gente também lançou mão da imunoglobulina. Existem alguns nichos que a sepse tem uma boa resposta com imunoglobulina. Um deles é a sepse cutânea, né? A gente tem utilizado a dosagem de IgM de forma rotineira nos pacientes com choque séptico para avaliar a plausibilidade de reposição de IgM, uma imunoglobulina enriquecida com IgM especificamente. Fizemos isso nessa paciente também, a IgM dela eu vou mostrar mais à era frente. Significativamente baixa,
e com isso nós começamos, ela já tinha indicação pela gravidade da sepse cutânea, e baseado também na dosagem de IgM, a gente começou a reposição de imunoglobulina enriquecida com IgM. Então, o tratamento, a gente manteve o esquema antimicrobiano, ela ficou anticoagulada com enoxaparina, vasopressor e controle do balanço hídrico, insulina venosa, CVV-HDF na Prisma Flex com oxíris, hidrocortisona, vitamina C, tiamina e imunoglobulina IgM. E a evolução dela nas 24 horas seguintes, o lactato clareou significativamente 1,2 de lactato, houve uma queda da nora, a IgM que foi dosada, a gente vem dosando em todos os doentes nesse modelo, dela de 39,2, as glicemias foram controladas com insulina venosa e ela seguiu dialisando na Prisma. E ela já tinha um sulfa de 5 nesse momento, e a gente também modulou a anticoagulação dela com TEG e com anti-10, como o Saulo já tinha falado antes. Então, tem um Extem, um Intem, um Fibtem, um Natem dela aqui e o anti-10 de 0,69. Saulo, quer comentar, Saulo? Como é que você manteve o esquema de anticoagulação e como é que você monitorou ele? Então, foi essa discussão que a gente teve um pouco mais anteriormente, mas a gente modulou e avaliou a anticoagulação dela baseado na análise da trombelastometria, sabendo que os exames clássicos dos testes viscoelásticos deles não se prezam a análise da anticoagulação. Se a gente fizer só o Extem, o Intem, o Fibtem, o Extem jogando fator tissular para aumentar o poder de coagulação, o Intem com ácido elágico e o Fibtem com citocalasina D que cliva as plaquetas, o que a gente via em todos esses exames era um perfil de trombelastometria de uma paciente bastante inflamada, um MCF bem aumentado e um coágulo bem estruturado. Mas a gente acaba fazendo também o Natem, em que a gente joga só gluconato de cálcio para clivar o citrato de cálcio e conseguir fazer uma análise da coagulação pormenor de como o coágulo está estruturando. E a gente vê que essa partezinha verde do Natem, que é o CT, que é o tempo de coagulação, estava bastante alargado, e com uma dosagem de anti-10A com enoxaparina 80 mg 2 vezes por dia, adequada para paciente nesse perfil de coagulação. Ou seja, um Natem na faixa, mostrando que era seguro a dose de enoxaparina que a gente optou, e um anti-10A também na faixa, mostrando que era seguro também a dose de enoxaparina. Esses foram os gráficos da PCR, na evolução dela desde o momento da admissão, aqui no início, em 28/9, e aí depois de instituído o tratamento, e durante o período de internação dela, PCR caindo significativamente, né? Nora também, desde o primeiro dia, com o 0,5 ali, depois do tratamento instituído, no 5º dia, e a curva de creatinina, né? Que ela, desde o momento da admissão, com 5,7, e após instituir a Prisma. Ela hemodializou por 6 dias. As culturas vieram negativas, os antimicrobianos ficaram por 14 dias, ela recuperou completamente a função, dialisou por 6 dias, e o desfecho, ela teve um tempo de permanência no CTI de 16 dias, no total da internação foram 22 dias, ela teve alta e aí seguiu na semi-intensiva, teve alta completamente reabilitada, caminhando, perdeu bastante peso, ela sai daqui, ela interna com 105, sai com 93, 94 quilos, dando um IMC de 35, com a função renal normal, em uso de Xarelto e Lantus. Felipe, considerando que você gosta da ventilação prona, você podia ter muito trabalho com essa paciente e não teve, né? A gente eventualmente está vendo aqui casos de paciente com obesidade mórbida tendo um desfecho positivo. Mais uma vez, isso é o paradoxo do idoso? Você acha que isso pesa? O obeso tem um prognóstico melhor, né, sem dúvida, mas ao mesmo tempo é muito difícil de tratar. Esse foi um marcador impressionante, quer dizer, ela em nenhum momento precisou de suporte ventilatório. E provavelmente, se a coisa caminhasse, ou seja, a sepse comesse solta, a gente não conseguisse imunomodular ela possivelmente explodiria o pulmão. Eu digo possivelmente porque a gente sabe hoje que dentro do nosso mapeamento genético existem algumas
alguns mapeamentos que caracterizam pacientes mais ou menos suscetíveis assim no desconforto. Provavelmente ela era uma das pacientes que não era tão suscetível, né? Você vê que ela chega com uma leucocitose exuberante, desvio para a esquerda, granulação grosseira, mas chegou a um máximo de 7 de PCR. Quer dizer, também é uma coisa muito corriqueira no obeso mórbido, né? Ele tem uma certa imunomodulação própria, leptina mais alta, etc. Mas, sem dúvida, esse marcador do pulmão ter se sustentado e a recuperação da função renal rapidamente, lembrando o que eu aprendi com o João, isso está escrito nos livros, inclusive, um paciente depois do insulto renal agudo pode demorar até 6 meses para recuperar a função renal. Essa paciente em 6 dias dialisou e não precisou mais de suporte dialítico, né? E ela tem uma doença crônica em curso que já provavelmente tinha uma lesão imposta renal, mas não foi o suficiente para mantê-la no programa de diálise. Eu acho que esses 2 pontos, o pulmão e o rim ter recuperado tão rápido, a gente acredita que tenha sido essa abordagem rápida, certa e possivelmente associada a essa terapia adjuvante que nós utilizamos. Sim, é flagrante a questão do tempo médio de permanência da paciente, e ela só utilizou uma estratégia, ela não migrou para convencional, ela utilizou 6 dias de contínuo. A duração do hemofiltro foi em torno de 72 horas, ela utilizou 2 sistemas e ficou muito bem. Quer dizer, em termos de custo, inclusive com o controle histórico da instituição, o custo foi mais baixo. Apesar do kit inicialmente ser mais caro, do Oxiris, ficou dentro do custo médio até um pouco abaixo. E ela não fez nenhuma outra estratégia. Ela está há 3 meses desde o primeiro insulto, não voltou para diálise. Nós estamos aguardando o segmento dela, mas a paciente, assim como outras que tiveram uma evolução por sepsis também, mas de outros sítios tão complicados quanto, talvez piores, com o urinário, por exemplo, eu vi um caso como esse, parecido com esse, com a Maristela, da Escola Paulista de Santa Catarina, em São Paulo, e a evolução realmente é bem interessante. Então, é como o Felipe falou, eu acho que nós não podemos generalizar, obviamente, né? Isso não é um estudo, nós estamos aqui tratando de observar o que está acontecendo. São Paulo, algum comentário em relação à experiência de vocês ou alguma observação em relação aos pacientes superobesos? A gente não costuma ver muito paciente superobeso aqui, não, viu? A gente não tem muito essa subpopulação. É sempre desafio em vários sentidos, né? O paciente superobeso, além de ter umas particularidades em relação é um paciente difícil dentro da terapia para cuidar, para tocar, para mudar de dependência, é um paciente difícil de intubar, é um paciente difícil de passar por dentro, é uma população bem complexa. Dr. Kovac. Eu cheguei atrasado, de modo que eu não vi o caso por inteiro, mas o meu comentário diz respeito à vitamina C, porque eu vejo aqui que realmente ela chegou a usar doses de 6 a 8 gramas por dia. Quando o Linus Pauling começou a difundir a importância da vitamina C como não só preventivo, mas ele associava como antirradicais livres e tudo, doses de 15 a 18 gramas por dia, e a função renal foi muito estudada. O João falou agora há pouco sobre isso também, importante. Eu queria saber, no caso aí, enquanto ela estava no hospital, essa vitamina C, eu acredito que entrou toda pela veia. Mas quando vocês deram alta para ela, vocês continuaram a dar essas hiperdoses de vitamina C por boca, ou a coisa depois ficou em doses, digamos, porque o povo está usando aí vitamina C como se fosse antigripal, na dose de 500 miligramas, 1 grama, quando na verdade isso é pouco efetivo. Se você vai usar a vitamina C como um medicamento adjuvante, ou até, eventualmente, alguns acham que tem poder antimicrobiano, você tem que usar no mínimo de 3 a 6 gramas pela boca. E se for por via venosa, como foi usado nesse caso, aí as doses até podem ser maiores. Eu queria ouvir o comentário que o follow-up dessa paciente implicou. Então, Dr. Kovac, a reposição acontece por 3 dias, pelo tubo digestivo, não se absorve, especialmente dentro da terapia intensiva. Então, são 3 dias de reposição e ponto final. A discussão está focada nesse contexto de gravidade dentro do CTI. Eu acho que a gente tem
no que diz respeito à vitamina C, ainda muito mais dúvida do que certeza, né, de como conduzir. Mas, Alfredo. Parabéns, Carlinhos, pelo caso brilhante. Testemunha que se esse paciente fosse atendido num sistema governamental, essa paciente estaria com a evolução para o óbito muito provável, né, acredito eu. Mas eu gostaria de ressaltar um aspecto que acho que é muito importante nas nossas sessões e falta com muita frequência, que é o seguinte: fechar os casos e dizer quanto custou todo esse processo. É extremamente didático para os colegas que estão fazendo residência médica, para nós também, que vivemos afastados, né, da conta médica, saber quanto custa realmente a intervenção de ponta que foi feita, que naturalmente salvou a paciente. Era uma paciente condenada ao óbito. Mas nós sempre fechamos as sessões sem saber dar uma palavra sobre um assunto que é absolutamente pertinente no dia de hoje. Dinheiro. Quanto custou isso ao pagador da conta? Eu acho que o Felipe vai fazer um comentário. Essa questão do custo, o custo incremental, ele tem que ser colocado sempre na perspectiva do ganho incremental, né? Que tipo de ganho, biologicamente falando, a gente incrementou a esse custo que a gente adicionou, né? Eu acho que essa é uma discussão muito importante. Na perspectiva, por exemplo, dos riscos iminentes, como o João sempre chama a atenção, 30 até o primeiro ano, o que existia de risco do ponto de vista dela continuar consumindo recursos, por exemplo, em diálise, né, inclusive em outras questões, outros suportes do ponto de vista de saúde, e o que a gente gastou adicionalmente. Mas essa discussão, Freda, é muito importante. Eu acho que a gente ainda não está bem parametrizado para poder avaliar os custos incrementais em relação aos ganhos incrementais. Felipe. Essa colocação é super pertinente, foi um dos motivos porque nós trouxemos esse caso. Porque, de fato, o que nós fizemos, a imunoglobulina é mais cara, realmente, mas a vitamina C é ridiculamente barata e é por isso que é difícil de se conseguir, a tiamina idem e o corticoide idem. O filtro da diálise é um pouco mais caro do que o usual, mas foi um investimento rápido que teve um retorno também muito rápido. Ao contrário, se essa paciente ficasse em ventilação mecânica, a chance dela não ser estubada era enorme. E, portanto, a gente teria uma paciente obesa, traqueostomizada, com todos os riscos da ventilação mecânica prolongada e da internação prolongada, associada a uma provável doença renal crônica dependente de diálise crônica. Ou seja, o investimento de um filtro um pouco mais caro, de uma imunoglobulina que é cara, mas de outros fármacos ridiculamente baratos, fez a diferença. E com um tempo de permanência bem menor do que o esperado. Eu também gostaria dessas cifras, eu não tenho acesso. Mas seria muito interessante vê-las, e comparar com outros pacientes que não tiveram essa oportunidade, e o custo-efetividade dessa paciente especial foi muito alto, sem dúvida. Bom, como a culpa sempre é do cachorro, né? Quando não tem mais para culpar, na nefrologia, que é sempre o culpado maior, nós vamos aqui provocativamente também mostrar um trabalho da doutora Maristela Carvalho Costa, do grupo da Escola Paulista, que não tem nada de carioca, hein, gente? Escola Paulista, o pessoal do Santa Catarina, é uma querida amiga, e ela mostra aqui, nesse trabalho publicado no IBRIS, a análise de custo-efetividade da terapia renal substitutiva contínua versus intermitente para paciente grave com lesão renal aguda, na perspectiva dos temas suplementares de saúde brasileiro. Quer dizer, não foi publicado em Harvard, quer dizer, não tem aquela, não, você lá funciona, aqui não funciona, não. Então, aqui, o que nós temos é o seguinte, para ser curto, o resultado é que a CRRT, como opção inicial de tratamento, traz um custo menor a médio e longo prazo, quando você olha o curso total do paciente, não o evento isolado, e ele para a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar. Quer dizer, exatamente aonde nós estamos, de que nós estamos referindo. Talvez você pudesse ampliar isso para alguns hospitais de excelência, universitários e tudo,
considerando ainda o aumento de custo de em torno de 30% pelo hospital, pelo fato de ser um hospital universitário, mais do que de ensino, e de forma que a questão da sustentabilidade econômica, da opção inicial de tratamento, mesmo que pontualmente esse custo seja maior, ele se reduz a preço versus o custo, considerando a história natural da doença como um todo. Então, eu acho que isso é relevante e tem essa referência que eu acho que é bastante interessante. Bom, falando um pouquinho mais sobre a questão que eu mencionei para vocês, na convencional, da utilização já de aqueles pacientes limítrofes, né, da utilização de membranas também de poliaclinitrila 69, mas montadas em polivinilpirrolidona. Essa hemodiálise, essa chamada HDX, hemodiálise expandida, ela teria um potencial também de sequestro de moléculas de grande peso molecular, mas muito mais relacionadas às moléculas médias e moléculas de grande peso molecular, com clearance beta-2 microglobulina elevados, com repercussão provavelmente em doença reumática e doença neurológica, neuropática periférica associada a esses pacientes. Esse é um trabalho bastante interessante, tem mais de 10 anos fora do Brasil, foi introduzido no Brasil no final do ano passado, e ele trabalha no mesmo nicho das hemodiafiltrações para pacientes crônicos. O objetivo dessas plataformas hoje e desses novos métodos, no qual se associa o Oxiris para os pacientes em terapia intensiva, com estabilidade hemodinâmica e outros indicativos, ele diz respeito sempre à abordagem de moléculas de grande poder ofensivo na fase inicial da agressão, para evitar exatamente a progressão para a situação de falência. E não faz sentido você utilizar essas estratégias com o paciente com 3, 4, 5 dias, então tem que haver uma tempestividade, o que mostra que, da mesma forma que nós temos um sistema de vigilância grande para o paciente com sepsis, nós temos que ver esse paciente com disfunção renal aguda. Então, a organização desse sistema logístico, né, e semiológico armado dentro do hospital nos leva a essa possibilidade de uma intervenção mais tempestiva. Isso aqui é só o detalhe molecular do polietileno-diamina, que é capaz de segurar a heparina e outras moléculas de peso molecular maior e carga positiva. O hemofiltro do Oxiris, a membrana básica mesma do sistema clássico da Prisma, ele acrescenta esse clearance adsortivo para 24 horas de duração em relação à membrana tradicional de poliaclinitrila 69 pura. Ele basicamente pode funcionar tanto com heparina ou com citrato, e nós escolhemos o citrato pelas razões já apresentadas, e também possibilita claramente ao pessoal da terapia intensiva fazer um estudo mais específico em relação à coagulação e as intervenções de anticoagulação utilizadas, sistêmicas. João, faz sentido usar só nas primeiras 24 horas e depois utilizar o convencional? Só faz sentido, né? Só faz sentido porque senão você aí literalmente vai estar jogando dinheiro fora, né? Se faz algum sentido fisiopatológico, são nessas primeiras 24 horas. Lembrando que você pode, a partir das 24 horas, manter esse hemofiltro, porque ele vai funcionar com os outros clearance tradicionais, de clearance convectivo e clearance difusional. O adsortivo provavelmente já vai estar saturado. Tanto que isso garante uma viabilidade econômica, inclusive, e nós aqui, o filtro tem durado 80 horas, tem sido... os filtros em geral, e esse também, quer dizer, não houve uma mudança no padrão de utilização, não houve essa mudança. Foi feito esse trabalho no terço inferior de gravidade da rede e na UTI do procardíaco, foram 12 meses de análise de suporte dialítico, ou seja, todos esses pacientes aqui vistos tiveram algum tipo de intervenção de depuração extrarrenal. Na terapia intensiva do procardíaco, praticamente 100% foi contínua. O N é pequeno na amostra decorrente, de frequência de utilização em 12 meses, a idade mediana é de 66 anos na UTI do PRO contra 54 anos na rede.
O uso de aminas vasoativas semelhante, ventilação mecânica e VNI de 62% nessa nossa população e 26% na rede. Uma mediana de internação hospitalar semelhante de 15 dias. Então, veja, na instituição. O SAPS de 3, o SAPS 3 de 27,8 na rede contra 44,8 na UTI do PRO. Um SMR de 4,16 na rede contra 0,97 nessa amostra. Um suporte renal de rede, havia questionamento se a gente está fazendo as escolhas corretas em relação a isso, e essa diálise em rede, obviamente, teve um impacto diferenciado. Se isso está relacionado à escolha do método ou à gravidade da população, essa questão está em aberto, não está direcionada às discussões. Os hospitais da rede top performance, ou seja, todos eles acreditados, a gravidade das doenças semelhantes, mediana da idade de 83 anos na UTI do PRO contra 69 na rede. Na rede havia mais cirurgia eletiva e pacientes clínicos dominaram na UTI do PRO cardíaco. A UTI do PRO apresentou uma intensidade maior de suporte do que na rede. A mediana de internação hospitalar muito elevada no PRO de 41 dias versus 15 dias na rede. A gravidade pelo SAPS 3 na rede com 56 versus 63,8 na UTI do PRO, com SMR de 0,98 na rede e 1,16 na UTI do PRO, quando você compara só os top performance. O sistema, o EPMED entende como hospital acreditado pela JCI no terço superior da gravidade, nos últimos 12 meses, esses foram os filtros, diagnóstico de sepsis, choque séptico, tipo de admissão não cirúrgico, comparando o suporte renal. Esse aqui é a formação gráfica disso que nós estamos conversando aqui até agora. Então, assim, nós tentamos trazer aqui os dados, digamos, a nossa realidade, né? Primeiro para, talvez, de alguma forma, demonstrar aquilo que o André questionou em relação ao harm. Se nós não fazemos harm, se nós fazemos benefício em manter todos esses pacientes vivos por tanto tempo, eu não sei, são coisas diferentes, mas assim, dano, provavelmente nós não estamos causando. Então, resta dizer o quanto de benefício e se esse benefício faz sentido. A outra questão que o Pote endereçou com relação à sustentabilidade econômica, eu acho que esse artigo, pelo menos, já mostra numa direção. Essa resposta de que havia sustentabilidade não é baseado somente na questão econômica, é baseada no P-Quality, ou seja, na Perceived Quality of Life, perceived quality of Life per year survived, depois de uma admissão que custou mais de $500 mil, que é a definição canadense, que botou a definição do P-Quality. Obrigado. Obrigado, João. Eu acho que a gente ainda tem 8 minutos, né, para ser mais preciso. Nós temos ainda um comentário de Luiz Antônio. Eu queria ouvir os comentários também dos colegas de São Paulo, antes da gente finalizar. Bom, boa tarde a todos, colegas do eixo Rio-São Paulo, Hospital Procardíaco, Total Core, meu dileto amigo Baruzzi ali de braços cruzados. Hoje ele ficou um pouco mais reflexivo, porque a colega intensivista assumiu o comando da aeronave. Na semana passada, talvez os presentes aqui se recordem que com o protocolo ERAS, que foi trazido ao hospital para o SET da cirurgia cardíaca, Alexandre Siciliano, Ana Luísa, Fernando Rodrigues, enfim, nos propiciaram aquilo que eu comentei, uma sessão pedagógica, ou seja, de puro aprendizado. Na realidade, o hospital completa esse ano 30 anos de cirurgia cardíaca institucional. O Dr. Francisco Eduardo está presente, não vejo outro ex-diretor histórico, mas a terapia intensiva do nosso hospital começa um ano antes, em 1987. Rubens não está presente aqui, mas nós temos João Luiz Ferreira Costa, vejo José Roberto Martins, lá no finalzinho da sala, a primeiríssima geração pioneira da terapia intensiva do hospital, e os debatedores, sendo compostos por Felipe Sadi e o nosso querido Saulo, representam a segunda e a terceira geração de uma terapia intensiva que nos orgulha a todos. Na realidade, observem que, excetuando o uso da imunoglobulina e excetuando o emprego de uma hemodiafiltração
de absoluta ponta voltada ao caso específico, ou seja, com uma seleção muito apropriada, o que se utilizou para essa paciente em termos de tratamento foi cuidado, atenção, presteza. Nem vou discutir o uso de tiamina, nem de vitamina C. Custo-benefício, não tem essa autoridade. Me parece que a evidência científica ainda é bastante inicial. A casuística também é bastante inicial, mas já existe uma impressão inicial muito favorável e a baixíssimo custo. De maneira que essa sessão nos traz, mais uma vez, uma contribuição pedagógica extraordinária, de uma terapia intensiva que, independente de tecnologia, de processos, de fluxos, de protocolos padronizados, ela traz muita atenção, muito cuidado, muito zelo com o paciente em nível multiprofissional. Eu não posso deixar de fazer esse comentário, porque eu efetivamente me sensibilizo muito quando eu vejo João Luiz e seus pares e, digamos assim, os que se seguiram a ele, que compõem um grupo muito coeso, ainda imbuídos desse espírito, não somente empreendedor, não somente inovador, e que leva grande valor à nossa instituição, mas, sobretudo, a atenção ao paciente. Se existe um modelo de tratamento que tem que ser absolutamente individualizado, é o modelo de tratamento de sepse. Todos os protocolos, eles têm prós e contras, esbarram em limitações. A junção, a coerência, a adequação, as escolhas. E o Felipe foi muito feliz quando ele comentou: não tínhamos muito tempo e não podíamos errar. E aí, nesse aspecto, a chamada custo-efetividade ou custeio desse tratamento, a meu juízo, está absolutamente justificado. A análise retrospectiva é mais confortável, mas já foi comentado que o protocolo já está instituído há cerca de 1 ano, já existem 10 pacientes, e o Felipe nos falou claramente, 3 sobreviveram, então, perdão, 3 faleceram, ou seja, 70% de sobrevida. Esse é um dado muito relevante. Eu me sinto muito emocionado em poder fazer esse comentário, porque há pessoas que leem sobre a guerra. É mais fácil. Nós temos participado da guerra. Isso, efetivamente, às vezes deixa algumas feridas no caminho, mas essa sensação de engrandecimento e de grande valor institucional, eu gostaria muito de poder manifestar como estou fazendo. Obrigado, Luiz. Eu queria passar a palavra para São Paulo, para ouvir nossos colegas de São Paulo. Caríssimos colegas do Procardíaco, participar dessas reuniões absolutamente didáticas, usado contínuo, colegas tão é uma honra para todos nós. Essa paciente, um caso muito grave, obesa, cirurgia, paciente espontâneo, e um desfecho absolutamente aquele que nós desejávamos. Ela sobreviveu e vai seguir a vida. Mas quando foi tocado no nosso corpo, eu lembrei da primeira estágio de residência no Hospital das Clínicas, foi na UTI. E naquela época, quem fazia o corticoide era a indústria UP. E a UP, John, frente a alguns trabalhos de uma pulsoterapia de corticoide choque séptico. Nós fazíamos 1 grama PV por dia, por 3 dias, e acreditávamos que isso poderia trazer um resultado positivo pela redução da produção da neossintase, etc. Mas depois, após alguns anos, os trabalhos mostraram o contrário. O corticoide, para vocês que ao longo desses 30, 35 anos vem acompanhando essa questão, já teve momentos altos e baixos. E agora, o que chama a atenção, que a dose preconizada não é tão ideal, talvez a de 200 fosse talvez um pouco mais favorável. Olha, quando eu discuto uma diferença de 100 miligramas no benefício, a gente coloca até em dúvida se realmente há benefício no uso do corticoide, que eu tenho dúvida nesse momento se realmente faz a diferença. Respeitando a conduta, quem
tratamento baseado no corticoide, tá? Como vários trabalhos têm sido feitos, foi prestigiado. Mas, olhando o histórico ao longo de 30 anos, altos e baixos, e para a dose parece mais 200 miligramas. Será que é ela mesma que está mudando alguma coisa? Agora, eu não vejo malefício, assim como a vitamina C, a própria tiamina, que são drogas baratas, até a indústria farmacêutica não vai investir em grandes drogas. O retorno financeiro disso talvez seja muito pequeno. Essa é a dificuldade da gente avançar no tratamento das séries. De qualquer forma, nós temos mais respostas em relação ao filtro com a capacidade de absorver a tirosina. Eu lembro também, na época da UTI que nós usávamos o filtro carbono ativado, também tinha essa característica desse colégio. Depois de mais ou menos 30 casos que nós... metade sobreviveu e metade morreu. Ou seja, não concluímos nada. Agora os novos filtros podem fazer além dessas coisas. Então, o grupo está de parabéns, Procardíaco pioneiro, muito trabalho de todos, os colegas da terapia intensiva. É um aprendizado, mas cautela frente àquilo que parece uma solução mágica, e o tempo às vezes não é bem assim. Mas agradeço muito, parabéns pelo tratamento da doente. Tá ótimo, queria agradecer a todos os comentários e está por encerrada a sessão.